Olá, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo com a Sônia Jordão, um podcast voltado a ajudar profissionais e empresas a serem melhores. Hoje é um dia especial. Tema de hoje: gestão de carreira e gestão de pessoas, principalmente. Mas eu trouxe uma pessoa ao longo do podcast, vocês vão descobrir por que é especial. Não vou contar. Curiosidade. Eu tenho aqui eu vou chamar de Paulinha, sabe? Porque para mim ela é Paulinha. A Paulinha é uma pessoa muito legal, sabe? E eu acho que ela tem muito a contribuir nesse tema. Por isso que eu convidei ela para estar aqui com a gente. Paula, o que você quer contar para o pessoal aí? O que você conta? Nós vamos conversar sobre esse tema, mas eu queria que você começasse contando para as pessoas como é que é a sua carreira. Você fez faculdade de quê? Depois você mudou, fez pós e não sei o quê, porque ela foi mudando. E bem interessante, que ela mudou, ela era de uma área e foi para outras áreas. É isso que é interessante. Eu também fiz isso na minha vida. E eu quero mostrar como é que funciona isso nas empresas e para você. Você pode começar contando para a gente isso aí? Claro, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo, assistindo a gente. É um prazer enorme estar aqui, poder conversar com a Sônia Jordão. Para quem não sabe, é uma pessoa fantástica e que exponencia carreiras, né? Então, nada mais do que conversar com a melhor pessoa para aprender um pouquinho mais. Estamos aqui hoje para isso, né? Lição vem de casa, né? Então, se a gente muda de carreira, a gente vê os exemplos em que isso é possível de ser feito. Eu sou formada originalmente em publicidade e propaganda, né? Comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda. Porém, atualmente, eu trabalho com gestão de pessoas, gestão de processos e projetos, né? Então, Olha só, mudou, já tá vendo aí que já mudou, veio de uma coisa e foi para outra. e no Mas meio do neste caminho meio passa do muita caminho, coisa, passa por muita coisa. Bom, formei em 1900 e bolinha, né, então numa época em que as coisas eram bem diferentes que eram hoje, mas naquela época já se falava das profissões que iriam surgir, né, que ninguém sabia o que estava acontecendo. As coisas já mudavam, a velocidade já era rápida e assim como hoje as coisas continuam mudando, né? As atividades profissionais, o que a gente faz no dia a dia, os nossos papéis no dia a dia continuam evoluindo, né? E para isso a gente precisa se reinventar. A gente tem que desaprender a aprender todos os dias, né? aí eu não gosto disso não. Na realidade eu falei o contrário, é aprender a desaprender. Ah, pois é, aprender a dizer eu não gosto disso não, eu sou uma pessoa que adoro aprender, né. Aliás, nossa, como eu tenho mudado, como eu tenho aprendido, como eu tenho precisado desaprender alguma coisa, mas é bom demais. Mas você está falando, Paulo, porque o que que aconteceu? O mundo hoje tem algumas profissões que muito em breve vão acabar. Tem muitas profissões que já acabaram. E a gente, com essa IA da vida aí e tudo, a tendência é novas profissões surgirem, não só com a IA, mas com novas tecnologias. E você foi para a área de tecnologia, Para a né? área de tecnologia. No final das contas, todas as áreas estão envolvidas com a tecnologia hoje em dia, né. Então você pode ser um médico que está envolvido com a tecnologia, você Como pode assim? ser um fisioterapeuta. Por exemplo, vamos pensar aí no boom que teve aí da pandemia, né, então você aprendia a trabalhar de um jeito, o médico, por exemplo, em que você tinha um contato físico com o paciente, com a tecnologia eles tiveram que se reinventar. E hoje você tem muita consulta virtual, então você tem que aprender novas habilidades, você vai ver o comportamento da pessoa de uma outra forma. Então independente se aquela profissão ela morreu ou não, a reinvenção do seu trabalho, da atividade que você faz no dia a dia, ela vai acontecer. Mesmo sendo uma profissão tradicional ou não, as coisas vão se reinventar, a forma de fazer vai mudar, mesmo que a finalidade seja a mesma. É interessante porque eu, por exemplo, em 2000, mas eu sou um caso à parte, né? Que eu falo que eu sou uma pessoa à frente do meu tempo. Sabia, em 2017, eu estava lá na França e dei um curso de liderança pelo Skype para pessoas da empresa.
num grupo de empresas que eu trabalho, de pessoas que estavam na Bahia, em São João del Rei, São Tiago e Belo Horizonte. Eu dei o curso de liderança estando na França. Quer dizer, Foi eficaz? foi, claro que foi. Claro que foi. Mas naquela época, muita gente acreditava que não era possível, né? Mas eu já fui. Mas aí quando. E hoje as pessoas pedem para ser remoto para ter redução de custo. Pois é. Aliás, esse negócio de remoto é uma coisa que você pode falar bem, porque a empresa que você ficou durante um bom tempo, ela era presencial, virou totalmente remota. Como é que é esse negócio? Não é Sim, a assim? gente era uma empresa 100% presencial. Com a pandemia, eu acho que todo mundo passou por essa experiência, né, de colocar o computador debaixo do braço e ir trabalhar em casa. Não, não é todo mundo. Tem indústria que não tem jeito. Na área da TI, Mas deixa na eu área melhorar. de Todo TI, tudo mundo bem, na área né? da TI, né? Todo É. mundo que tem a possibilidade, que teve essa possibilidade, porque realmente, de fato, existem algumas áreas, existem algumas atividades que o presencial ela ainda ela é essencial. No meu caso, era possível ser feito Uhum. remoto, então nós fomos para casa e nós aprendemos a trabalhar remoto, que é 100%, né? 100%. É diferente trabalhar remoto e diferente trabalhar de casa. Você ter uma cultura remoto, não necessariamente você está trabalhando de casa. Pois é, mas é interessante porque você sabia que quando saiu o meu livro A Arte de Liderar, a terceira edição, eu estava olhando, foi 2006. Sabe o que que tinha na capa do livro? O que tinha na capa do livro? Revisado, não sei o quê, incluindo liderança virtual. Isso aí, Haha! em 2006. Aí a galera já pode jogar no Google aí pra ver como é que é essa capa. Aproveita e se inscreve no canal aí pra dar o joinha, o like, né? A gente tem que curtir esse podcast aí e já ver essa capa aí do livro, né? Uma autora sensacional com diversas publicações aí pra gente poder Pois é, esse nos livro A embasar. Arte de Liderar, eu tenho lá o artigo. E esse artigo sobre liderança virtual está no meu site. Está no meu site, sabia? Eu coloquei lá. www.soniajordão.com.br. Essa cara aqui, ó, dessa que tá aparecendo aqui, ó, que parece na imagem aqui, a Sônia Jordão, essa é a cara do site lá, né? É isso aí. Né, o YouTube tá pensando que eu sou uma pessoa à frente do Isso meu aí. tempo mesmo. Mas e aí? Bom, mas voltando um Vai pouquinho no voltando um tempo, né? pouquinho no tempo. Voltando um pouquinho no tempo, Como é que é pegando o essa história? DeLorean, né? A gente Ah. pega o carona com o Dr. Brown lá, pra quem não assistiu De Volta para o Futuro. Estamos lá no ano de 2000, quando eu entrei na faculdade, publicidade e propaganda. E nessa época eu me interessei por duas áreas, duas coisas que eu gostava bastante. Uma que era a questão de comunicação e marketing, principalmente, né, a interna, a comunicação interna para os colaboradores. E a questão de web design, né, é uma profissão já extinta que hoje se tornou front-end, né? Então aquela Como é que chamou profissão agora? Front? front-end. Então é aquela pessoa que é Eita. responsável por colocar na prática, né, aqueles layouts, aquelas interfaces e trazer uma experiência bacana para o usuário no mundo digital, né? Mas lá nessa época, não existia muito essa questão de se preocupar com o usuário, porque era tudo aquela telinha 800 por 600, quadradona, não estava muito preocupado com essas coisas, né? Era bem rígido. A tecnologia não permitia muita coisa. Mas, a partir desse web design que estava se preocupado com a parte de visual, veio o outro lado, que era como colocar isso no ar, né? Então, como fazer para ficar disponível na internet. O meu primeiro site, em 2003, quem fez foi a Paula. Já tá dando spoiler aí que o nosso relacionamento é longo, né? Tem Muito longo, tempo. muito tempo, muito tempo. Pois é, mas foi meu primeiro site. Eu tenho site desde 2003. Eu falo que eu sou uma pessoa à frente do meu tempo, não é à toa. No Uhum. meu site tem os artigos, né? E em 2005, eu coloquei artigos de outros profissionais no meu site. Tem muito conteúdo bacana e muita gente boa para pesquisar lá, né? Para ter um fundamento. Mas o YouTube também agora tá, ó, bombando, tem um monte de coisa boa, mas é porque eu gosto. Mas e aí, Paula, aí saiu, daí Sim. você foi para essa área, né? Acabou indo para essa área, né? Foi para. Por causa do web design, eu fui fazer um estágio em uma empresa de engenharia. Aí já começam as mudanças, né? Então, você percebe que você ter várias habilidades pode levar caminhos para empresas que não necessariamente é sua área fim, né? Então, fui trabalhar numa empresa de engenharia e, curiosamente, eu fui trabalhar dentro do setor de TI. Mas não era no TI de desenvolvimento, era no TI de suporte ao usuário final. Sabe aquele povo que fala assim, meu mouse está estragado, conserta minha impressora.
Eu fui lá no suporte ao usuário, mas eu estava lá para trabalhar com o portal corporativo deles. Então, a parte do portal corporativo, né? De trabalhar com informação, de trabalhar dentro de um contexto de intranet, internet, né? Extranet, que são essas formas de você se comunicar com os seus clientes, né? Então, eu estava ali dentro, nesse mundo. E essa empresa tinha um produto, na época não se E falava era uma ainda. empresa de TI, né? Eu estava dentro de uma empresa de engenharia. Engenharia? De engenharia. Hum. Nessa época não se falava ainda em produtos digitais, então é uma nomenclatura que é relativamente mais nova, mas essa empresa tinha um produto digital, né? Que na época só falava que era produto e que trabalhava com esses projetos. E trabalhava com esse produto de portal corporativo e um outro produto de processo. E aí foi o meu primeiro contato dentro da área profissional com a área de desenvolvimento de software propriamente dito, né? Essa empresa de TI, na época, quando foi implantar, quando foi colocar para funcionar esse portal corporativo, eles foram de uma forma natural me ensinando. Porque eles precisavam de pessoas lá dentro que pudessem dar as informações que eles precisavam, né? Uhum. Eu, como toda pessoa iniciando carreira, era uma esponja, então queria absorver tudo o máximo possível ali, Não sei por independente do que 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 era. queria absorver tudo, queria aprender tudo. Tudo, não sei por quê, mas não importa a área, né? Então a gente É, queria simplesmente aprender, queria trazer informações, queria é, transformar essas informações em conhecimento. é. E aí. Só um pouquinho antes de você contar isso aí. Uhum. Gente, eu tô falando isso aqui, contando a história. Normalmente, as pessoas que têm vindo aqui, o que não tem feito é contar a sua experiência. Tem contado muito pouco a experiência, mas é porque hoje nós estamos querendo falar de gestão de carreira. Então, eu estou querendo mostrar o que é quando você tem uma mudança de carreira, o que acontece para você cuidar da sua carreira. E a Paula, para mim, é um grande exemplo disso. Eu também tive mudança de carreira, mas era um grande exemplo de uma pessoa que era de uma área, foi para outra área e tudo e deu certo. E eu tenho visto hoje muitas pessoas que às vezes ficam na dúvida: vou para esse curso, ou vou para esse, não vou, vou, não vou. E eu falo o seguinte: vá fazer um curso superior, qualquer que seja, dentro de uma, mais ou menos dentro de uma área que você acha que você gosta mais, porque depois você vai fazer pós de outra área, vai mudar, vai aprender de outra área, vai mudando. E a Paula fez isso, ela mudou bastante, você sabe, e Saí da humanas, passei pela ciência da informação, fui para TI, né, para ciências é, exatas, voltei para ciências e humanas. com mais detalhe, ela é uma pessoa de sucesso, vocês Ah, vão muito ver. obrigada. Porque ela chegou a ser COO, né, da empresa, né, agora tá, vamos, ela vai contando aí que vocês vão ver. Por isso que eu fiz questão de trazer ela para tratar desse tema de gestão de carreira, para a gente falar de gestão de pessoas, porque ela também trabalha com isso. Mas conta aí, meu amor. Bom, aí eu fui aprendendo, né? Foi a primeira vez que eu tive contato com o que o pessoal da área de tecnologia chama log. Para quem já viu aquele filme Matrix, né? Ah, Que tem o Neo, que aparecia, né? Aquele tanto de letrinhas em pretos com verde, né? Então, foi aquele momento Matrix na minha vida em que o Morfeu me ofereceu, né? A pílula lá, azul e vermelha. O que que você quer da sua vida? E aí, você já começa a entrar um pouquinho no protagonismo da carreira, né? Quando você, antigamente, entrava numa empresa, principalmente indústrias, você não tinha essas pílulas de escolha, você não era o protagonista da sua carreira, você era uma carreira que era pré-determinada por uma empresa. Então, você entrava com um determinado cargo, a empresa te falava o que você ia estudar, a empresa te falava o que que você ia capacitar, a empresa te falava o que que você ia fazer, e com isso você ia galgando os seus passos e tendo a sua carreira definida pela empresa. E quando você se torna o protagonista da sua própria carreira, é esses momentos em que não é a empresa que está escolhendo por você, mas você que está escolhendo de acordo com as suas experiências e com as coisas que você almeja, o que que você quer se tornar, independente da empresa que você está, né? Então, você é o dono da sua carreira. se precisar, você muda de empresa. Muda de empresa. Ou dentro da própria empresa, né? Então, você ter empresas que conseguem ter essa movimentação lateral é o melhor cenário que tem, porque você tem profissionais que vão ter conhecimento de várias áreas diferentes,
quanto mais conhecimento, quanto mais informação você tem, mais fácil é de você resolver um problema complexo. Mas isso depende muito do tamanho da empresa, né? Porque uma empresa pequena, muitas vezes numa empresa de pequeno e médio porte, geralmente você eh, trabalha com Vários papéis, vários né? papéis. Exatamente, você já faz várias coisas, né? Sim. Na empresa grande, cada um faz uma coisinha, né? E, Exatamente. Então, se você está dentro de uma empresa que seja de pequeno porte ou médio porte e ter a possibilidade de desempenhar papéis diferentes, às vezes as pessoas não te dão essa oportunidade de desempenhar papel diferente, mesmo que sejam empresas menores. Isso já vai fazer com que você tenha experiências, informações e você vai conseguir resolver problemas de uma forma mais natural. mas acontece que as pessoas têm uma pressa danada. Hoje em dia, principalmente, elas querem sair do emprego, querem não sei o quê, sabe? E às vezes, se você não ficar na empresa um tempo maior, você não tem essa possibilidade de ganhar confiança das chefias para você e mudar de carreira, para você mudar de setor, aprender outra coisa e tudo, para você demonstrar ser proativo, demonstrar a sua capacidade, o seu interesse em mudar de área, né? Porque Uhum. se a pessoa ficar mudando de galho em galho toda hora, não vai. E você é uma pessoa que, nessa última empresa, já está lá 12 anos. 12 anos, eu falo lá uns 10, tem 12 anos, né? Então, Isso. pôde crescer bastante. Mas antes de ir para essa empresa, conta aí. Um dos pontos, antes da gente voltar para minha carreira, que você falou, sobre essa questão de pular de galho em galho, a gente tem duas questões muito importantes a ser tratadas, né? A gente está falando de carreiras, logo nós estamos falando de pessoas, né? Não tem como a gente falar de uma carreira sem não falar de uma pessoa. E essa questão de pular de galho em galho, eu acredito que está relacionado a algumas coisas da forma com que a sociedade vive hoje em dia. A primeira que a gente vive no mundo capitalista, então dinheiro ele é relevante, sim. Claro. Então ele é importante e às vezes você ter aquela questão de poder ter um aumento de salário, né, que seja significativo para você naquele momento, ele é um valor. Nem sempre vai ser o seu principal valor, mas ele é. Agora, Esse valor, ele muda, né, a sua importância, ele nunca deixa de ser, ele sempre é, porque a gente tem que pagar a conta no final do mês. Mas principalmente no início de carreira, ele tá muito mais. É um valor muito maior, é mais importante do que em alguns outros momentos. Ou, às vezes, até pelo status social da pessoa. mas as empresas têm que ter a preocupação de pagar o que a concorrência está pagando para aquela carreira. Tem que ter para aquela função, para aquele cargo. A empresa tem que estar preocupada Você a tem, por pagar isso. exemplo, empresas que têm o porte, a Netflix, por exemplo, né? A estratégia de carreira que ela utilizou foi: eu vou pagar o maior salário, o salário do mercado para o melhor profissional. E não venha me reclamar de carreira, você vai fazer o seu melhor e ponto final. Então, isso tudo é muito relativo, porque existem estratégias de empresas que podem estar alinhadas ao perfil do profissional que ele pode entrar ou não. Então, assim, a empresa tem que pagar um salário que seja adequado, mas a empresa tem a capacidade de pagar esse salário que está adequado. Esse salário que está adequado, muitas vezes você aumenta na carteira o salário e a pessoa passa para troca de faixa de imposto de renda, então o líquido dela Passa a ganhar muda, menos. passa a ganhar menos. Então, essa questão é muito relativa, né? Então, você não é uma coisa linear, você tem muitas variáveis aí. Mas, independente disso, o valor, ele é relevante, né? Claro que Sempre é relevante para sempre, para sempre para para a todo empresa. mundo, né? Mas às Mas vezes pessoas, Paulo, têm mudado de empresa por pouca diferença pequena. Esse que é o problema. aí que tá. Aí são alguns fatores que você tem, né? A pessoa está mudando por diferença pequena salarial, porque existem outras coisas que as empresas oferecem, não é só salário. E aí, quando a gente abre o leque da gestão de pessoas, você vai falar de benefícios, mas você também vai falar de ambiente, você também vai falar de cultura, você vai falar de outras coisas. Então, às vezes, a pessoa prefere até receber menos ou receber um pouquinho mais, mas sair de um ambiente que é tóxico para ela, um ambiente que ela É não verdade, se sinta é que ela quer verdade. evoluir. Então, assim, não é só o salário que você tem que enxergar. E existe uma outra questão, que é a ansiedade.
A gente está na era da abundância, a gente está na era do excesso. Excesso de tudo. Excesso de comida, excesso de informação, excesso de chuva e inundação. A gente está na era de tudo. E esse excesso é um excesso também de emprego, de abundância. Então, todo profissional que ele está capacitado, todo profissional que ele é capaz de conectar pontos de diversas áreas, ele sempre vai estar dentro do mercado procurando essas outras oportunidades. E aí, o que que a ansiedade traz? A gente está na era da rede social. Eu não quero ver 20 minutos do YouTube, eu quero ligar na velocidade 2.0. Eu não quero ler um livro inteiro, eu leio o primeiro capítulo e o último. Eu quero ver um short de 5 segundos. Então, se eu não quero gastar 5 minutos para ver um vídeo, eu quero gastar 5 segundos para ver um short e mudo com meu dedo lá, por que que eu vou gastar ano da minha vida dentro de uma carreira? Então, você tem que entender que as pessoas, antes de se preocuparem com as carreiras, elas têm que se preocuparem com elas mesmas. E elas entrarem a questão do autoconhecimento, para elas saberem que a jornada, o caminho, ele é importante, ele é relevante para um determinado lugar que você queira chegar. E esse lugar que você quer chegar, ele pode mudar e provavelmente vai mudar, porque você vai ter experiências diferentes que vai te apresentar outros caminhos. E aí, quando você passa a ter novas informações, novos conhecimentos, você vai mudar a sua direção. E aí que a agilidade entra disso tudo, que não é a sua capacidade de fazer rápido, é a sua capacidade de adaptar rápido. Aliás, por falar nisso, olha, eu fiz um podcast e sobre liderança com a Ronara, e ela trabalha com o mundo ágil, né? Uhum. Aí ela deu o exemplo O lá mindset, do né? mindset, ela deu o exemplo do leopardo, que é melhor do que o trem, porque consegue mudar, bem legal. Mas esse Exatamente. mundo ágil que você está falando é um mundo, mas o De mundo, responder às o mudanças, né? mundo hoje é um mundo bunny, né? Que é Mas sempre foi. ansioso e A tudo, questão mas hoje a velocidade das mudanças está aceleradíssima, é rápido demais, né? Mas sempre teve mudança, mesmo que seja Sempre. rápido ou não. Mas qual que é a diferença? A diferença é que antes eu tinha um trajeto pré-definido em que eu iria seguir e chegar em um determinado lugar. E quando eu me torno protagonista da minha carreira, esse trajeto ele não está definido. Esse lugar ele pode mudar e a incerteza gera medo e o medo incomoda e o medo algumas vezes paralisa. Então eu deixo de ser uma pessoa em que foi criada numa escola em que eu sabia que eu ia passar da primeira para a segunda, para a terceira, para a quarta, que eu ia estudar A, B, C, D, E, F, para dentro de um contexto em que eu tenho que escolher quais matérias que eu vou estudar, experimentar e dentro dessas experimentações criar algo de valor, ter um significado real. É muito legal, sabe? Porque eu fico vendo que 2001 eu fui pensar não, 2001 não, em 2000, no propósito do que eu queria fazer. Eu falei o que eu queria ser na minha segunda carreira. Eu falava assim: "O que eu vou ser depois dos 65 anos?", e pude traçar, fiz isso. E isso foi fundamental em toda a minha direção, de toda a minha mudança, todas as mudanças que eu passei, nas inúmeras mudanças, quando eu tracei isso é fundamental. Você falou do autoconhecimento, também já fizemos um podcast sobre autoconhecimento. Autoconhecimento é base de tudo, né? A gente tem que se Uhum. conhecer, saber quais são nossas características e para poder trabalhar com isso, né? É uma das coisas bem interessantes é que quando você conhece a sua característica, né, você conhece a tal da fofa, né, os pontos fortes, os pontos fracos, que você, ao invés de olhar para uma empresa, você olha, de olhar para um Para você CNPJ, mesmo, você olha para um CPF, né? claro. Dentro da psicologia, né, a gente tem muita questão da terapia, de entender o autoconhecimento, as suas experiências passadas, os seus paradigmas, né? O que que você quer quebrar, onde que você quer chegar. Mas dentro da carreira também você tem a mesma coisa. E aí que entra algumas pessoas que são de extrema relevância na carreira de outras pessoas. A Essa pessoa mentoria. a mentoria. Essa mentoria pode ser um papel formal ou não, mas são aquelas pessoas que estão ali do seu lado te ajudando a se descobrir, te ajudando a traçar esse caminho. Muitas vezes uma mentoria formal,
ela consegue acelerar sua carreira de forma exponencial. Assim como é uma terapia, por exemplo, assim como é um personal trainer, que você vai ter todos os benefícios daquela atividade de uma forma mais rápida. Eu tô na academia e tem personal. Eu tô na Exatamente. academia com personal. E é muito legal, porque eu fazia sem o Aham. personal, depois então eu vi a grande diferença de fazer academia Fazer sem o sem o personal te personal e dá fazer resultado, mas fazer mas com o com o personal te dá o personal resultado mais mais rápido. rápido. A mesma coisa a terapia, né, eu Uhum. busquei esse autoconhecimento a minha vida inteira, né, desde os 30 e poucos anos que eu uma vez que me falaram que eu precisava bom, não Todo importa mundo mais. precisa de terapia. Mas aí Todo eu mundo. fui para terapia só há pouco tempo atrás, mas eu vi o quanto que acelera quanto acelera o resultado mesmo. E a mentoria, eh, de certa maneira, eu posso contar, né, eu fui a mentora dessa menina aí, Foi. eu fui a mentora dessa menina de sem ser mentora oficial, como ela diz, mas eu fui a Uhum. mentora, porque muitas e muitas vezes fui procurada: "Eu tô querendo fazer isso assim, assim, que" E às vezes sem procurar, né, o exemplo. Eu acho que o exemplo dentro da questão da jornada de qualquer pessoa, você vê o exemplo, como que as pessoas fazem, como que elas reagem, o que que elas buscam, o que que elas falam. O exemplo, ele é muito forte das pessoas que estão à sua volta. olha só, o detalhe é o seguinte, ela tá falando o exemplo das pessoas que estão à sua volta. Aproveita, vai lá no curte esse podcast, esse e os outros todos aqui do canal, né, curte, comenta, aproveita, porque agora eu vou contar não, vou deixar para o final para contar. Não, mas antes de você contar, eu quero ver o pessoal colocando aí um comentário. O que que eles acham, o que que é essa curiosidade que a Sônia tá querendo contar? Por que que a Sônia foi a minha mentora? O que que vocês acham? Eu já trabalhei para ela, com ela. Por que que será que a Sônia foi minha mentora? Coloca um comentário aí que eu quero ver o que que você tá pensando sobre esse assunto. É legal. Será que você vai aceitar? Acertar? Será? Boa, 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 Paula, boa. Porque tem várias pessoas que trabalharam comigo durante muito tempo e que a gente fez esse trabalho, né, de ajudar as pessoas, porque eu amo ajudar as pessoas, Uhum. é do meu perfil, eu adoro, né. Tanto esse podcast é para isso, para E ajudar. como que você me ajudou? Eu ajudei de uma maneira muito especial a vida inteira. Não, mas não vou contar agora não, só depois. Ainda tem mais tempo, só deixa para o final, guarde o final. Mas já coloca o comentário aí que eu quero saber, hein? Fiquei Ah. curiosa, fiquei curiosa. Vamos ver se alguém vai colocar, vamos ver como é que será, né. Paula esteve muito próxima de mim por um bom tempo, né, e a gente Sim. sempre eu lembro de ver, tanto que eu contei que ela que fez meu primeiro site e tudo, né. Mas e aí, Paula, você foi para uma empresa Eu estava na empresa de engenharia e fui apresentada ao mundo da TI. aham. Quer dizer, olha Só só, que você é formada em comunicação, publicidade. publicidade e propaganda e foi para o TI. Não, estava numa empresa de engenharia e fui apresentada ao mundo da TI. Aí você fez pós nessa Só área, que né? antes disso, Hã. quando eu estava nessa empresa de engenharia, né, como a gente disse que dinheiro é muito importante, mas não é tudo, eu não gostava muito do ambiente, eu achava ele um pouco tóxico. Você estava naquela empresa, negócio do ônibus. E aí É eu pedi verdade. demissão e dentro daquelas escolhas, né, eu fui trabalhar em uma empresa na área de comunicação de fotofilmagem, né. E quando eu fui para essa empresa de fotofilmagem, foi uma frustração de carreira muito grande, não era aquilo que eu queria. E aí, nesse momento, a empresa de TI que eu tinha conhecido me fez a proposta, falei assim: "Olha, já que você está querendo trocar de lugar, vem para cá". "Ah, mas eu não sou formada em ciência da computação", né, na época acho que nem existia sistema de informação, esses outros cursos, era só ciência da computação. "Ah, mas eu não sou formada nisso", eu falei assim: "Não, mas não tem problema, você já aprendeu muita coisa, você tem muitas habilidades que faltam aqui dentro da empresa e o resto você aprende". E aí eu falo que lá foi a minha faculdade, minha graduação e minha pós-graduação na área de TI, porque E lá eh, você ficou quantos anos? Uns 6 anos, 5? lá eu fiquei Porque você foi também para a área de marketing. Não, você estava de na marketing área de não. marketing, eu fui depois lá na empresa de engenharia, quando eu fui Aham, contratada lá na empresa de engenharia, eu fui para a área de marketing lá.
Nessa empresa de TI, TI? eu fiquei 5 anos, se eu 5 não me anos. engano. Aham. Por isso que eu falo que lá foi minha graduação, eu aprendi de tudo um É. pouco. E lá foi meu primeiro contato com Java, fazia tudo, né? Desde a parte de implantar, então, Linux, banco de Ou dados, seja, você já começou a SQL. mexer com programação lá dentro, só que era programação Eu sem ter fazia feito o curso. Eu fazia a parte de implantação de portal corporativo de ponta a ponta. Então, na área de TI, seria desde a análise de requisito, que é o levantamento do que você precisa, até a entrega. Então, até a parte do pós-venda ali, do Porque suporte. você trabalhava diretamente com o cliente, né? Diretamente com o cliente o tempo inteiro. E lá eu aprendi a fazer consultorias, mentorias, treinamentos. Então, você passa um curso muito grande. E foi quando eu estava lá que eu optei em estudar gestão de projetos, né? Lá, essa empresa, ela trabalhava com agilidade desde sempre. Então, era uma empresa que os produtos delas eram desenvolvidos dentro de um contexto ágil. Porém, como ela prestava serviço também para governo, a parte de fábrica de software trabalhava com a gestão tradicional. Então, eu fui para o Canadá estudar um pouco de gestão tradicional. Voltei para essa mesma empresa para fazer a gestão lá. Tirei minhas certificações em gestão de projetos e tudo. Mas trabalhando com esses dois contextos, né? De agilidade e gestão tradicional. E comecei a trabalhar formalmente com gestão como coordenadora, né? Então, você passa a trabalhar como pessoas. Também com pessoas também liderando. Agora, uma coisa, você fez a pós na federal, né? Após na federal, eu fiz antes de ir para o Não, Canadá. pois é, mas é É, interessante uma coisa que eu quero lembrar é o seguinte: tem gente que fala assim, ah, mas eu tenho que fazer a faculdade numa faculdade, não sei o quê. Muitas vezes você pode fazer uma faculdade. Você fez na Newton Paiva, que era eu, uma faculdade grande, mas é, não era a federal. não era federal. Aí, mas depois você fez uma pós na federal. Então, de certa maneira, é como se pegasse o certificado. Mas eu fiz em outra área, né? Na Não, mas federal, não importa, mas eu estou dizendo em termos de faculdade. Você pode fazer uma faculdade, você numa pode ter faculdade, várias, né? e fazer pós em outra melhor. Hoje é muito comum, o acesso à educação superior aumentou. Então, é Uhum. muito comum hoje você ter pessoas com 1, 2, 3 graduações. Antigamente, você tinha pessoas mais velhas fazendo graduação, porque antes não tiveram oportunidade. Hoje, você tem pessoas de todos os tipos fazendo graduação, porque estão se permitindo experimentar outras coisas. Então, é comum você ter uma segunda graduação hoje em dia. É fácil, né? Não é, antigamente era muito difícil o acesso à educação superior. Então, você pode fazer uma graduação em uma faculdade, depois outra graduação em outra faculdade. Você pode fazer uma pós-graduação, você pode fazer cursos livres. E nessa época, eu fiz a graduação em publicidade na Newton. Quando eu estava nessa empresa de TI, eu fiz gestão estratégica da informação na Federal daqui de Minas Gerais, então na área de ciência da informação. Fui estudar gestão de projetos e quando eu voltei, eu tirei a minha certificação, tanto a do PMP quanto a do PMI-ACP. Então, pelo PMI, né, que é o Instituto de Projetos, eu tirei tanto a certificação em projetos com agilidade quanto em projetos E tradicionais. depois você já fez mais pós, né? Eu fiz vários. Faz mais muitos cursos grandes, porque eu falo que eu fiz 3 ou 4 pós-graduação e mais uma centena de outros cursos. Sim. E você fez outros cursos também? Tirei outras Você certificações. fez um curso de RH também? Eu fiz alguns cursos na área de RH, porque se a gente está falando de lidar com pessoas, né, É. recursos humanos, apesar de eu não achar que pessoas são recursos, né? Mas trabalhar com pessoas é importante. Então, eu fiz Agile Coach, que é a parte da agilidade focada para pessoas, né? Então, tem o Agile RH também, que é a parte de recursos humanos para trabalhar de uma forma, para responder às mudanças da empresa de uma forma mais rápida. E agora eu estou fazendo a pós-graduação em Tech Recruit e gestão de talentos em tecnologia, né? Que são as empresas que o meu foco hoje está sendo trabalhar com empresas de Pois é, aí você tecnologia. saiu daquela empresa lá, o nosso tempo, infelizmente, já não é tanto mais. Nós vamos ter que dar uma agilizada aqui, né? Você saiu daquela empresa e foi para essa outra empresa que você já está lá há 12 anos. Eu saí da empresa de TI e aí, E foi para outra de TI também. quando eu estava nessa empresa de TI, eu estava fazendo a gestão lá e eu me questionava
se eu conseguia fazer a gestão, porque eu conhecia muito bem o produto, conhecia muito bem o processo, então você conhece muito bem os problemas e consegue solucioná-los, ou se era porque eu tinha habilidades que conseguiam ser benéficas em outros contextos. Ou as duas coisas, né, querida? Ou as duas coisas, mas você não tem aquela certeza, né? Um pouquinho Aham. aí da incerteza do mundo. Então, dentro deste questionamento, eu saí da empresa que eu estava, que era a minha zona de conforto. Eu estava dentro de uma zona de conforto muito grande e fui para uma outra empresa para trabalhar com desenvolvimento de software, fazer gestão de projetos com Java, né? Então, projetos em outra área de negócio, com outras pessoas que eu não conhecia. E a partir daí eu percebi que as minhas habilidades, elas tinham só a acrescentar. Então, publicidade não tem nada a ver com TI, tem tudo a ver com TI, porque a publicidade, o que você mais aprende é a se comunicar, o que você mais aprende é falar com o seu público-alvo, seja de escrita, seja de vídeo, seja de áudio, seja através da mídia que você vai escolher, né? E quando você está ali lidando com pessoas, nada mais é do que isso. Então, toda aquela carreira, né? Todas aquelas habilidades que você desenvolve, por mais que não seja o papel que você está atuando naquele momento, de alguma forma ele vai te agregar. Certamente, a faculdade ela te ajuda num monte de coisa, qualquer faculdade que você fizer vai te ajudar E quando você depois. faz uma faculdade, você não é, né? Você faz aquele papel. Então, eu não sou publicitária, eu tinha o papel de Você publicitária. estava estudando, aprendendo aquilo, na verdade estava desenvolvendo a sua cabecinha para poder aprender outras coisas, que a faculdade é isso, ela vai te ajudar a desenvolver a cabeça para abrir a sua mente para você depois aprender É. outras E coisas, na maioria antigamente das era vezes. isso, né? Era o seu nome e uma profissão, era quem você era. Ah, quando eu me formei, eu era, né, engenheira, formei em engenharia mecânica e aliás, quando eu me formei, engenheiro era doutor. Doutor, Eu né? me formei há muitos E anos se você atrás. for no LinkedIn, ninguém é mais nada, né? Todo mundo É. está, né? Então, aquela multidisciplinaridade se tornou uma coisa muito comum. Todo mundo tem vários papéis. Então, dentro do LinkedIn, você não é só engenheiro. Você pode ser engenheira, você pode ser líder, você pode ser várias coisas ali Aliás, por dentro. falar em LinkedIn, eu também tô lá no LinkedIn. Tá no LinkedIn. Você sabe que agora eu tô no TikTok, no Kawaii, porque eu sou uma pessoa à frente do meu tempo, né? Então eu tenho que estar por todo lado. No Instagram, claro, há muito tempo, no LinkedIn há muitos anos. E já esteve no Orkut, né? Já tive, claro, no Orkut, no MSN, lógico, vivi isso tudo, né? Agora, eu vou contar para vocês quem é essa pessoa muito especial Tchan, que tá tchan, aqui. tchan, 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 tchan. tchan. Para quem não sabe ainda e Para quem não quem não descobriu, sabe, quem não descobriu, é a é hora. a hora. 3, 2, 2, 1. 1. A Paulinha é a Paula Jordão. Paula Jordão, o nome denunciou tudo. Não, podia ser prima, podia ser sobrinha, podia ser um Ah, é monte de coisa. verdade, Jordão. Não. Podia ser um bocado de Essa é coisa. a minha única filha caçula que eu mais amo. Que eu tenho a única filha mais velha e a única filha caçula, entendeu? Essa é minha única filha caçula que eu mais amo. E aí eu tive o privilégio de ter a escola, a mentora, a professora, tudo ao longo dessa minha pequena jornada, né? A gente não vai falar da idade, mas nos meus pouquíssimos anos de vida, eu tive essa mentora exclusiva aí de primeira mão e que eu recomendo para todo mundo, quem puder aí, né? É, por isso você falou do exemplo, Do né? exemplo, é muito Porque eu também forte. mudei. Mas aí conta, você foi para essa outra empresa, que você já está lá há 12 anos, que você chegou a COO. Eu comecei lá trabalhando com projetos, né, e com processos. Então, a gente estava definindo os processos para entregar melhor os projetos, né? Então, Uhum. trabalhando com processos e com projetos. E a empresa foi crescendo, né? Um pouquinho natural de empresas pequenas, é uma empresa pequena. E ao longo desse crescimento, eu também fui crescendo e também fui percebendo que eu gostava de lidar com pessoas, que eu gostava de fazer com que as pessoas se descobrissem, com que as pessoas experimentassem, com que elas errassem, com que elas aprendessem, né? E aí eu acho legal, porque também, né, exemplo não teve, né? Não teve E aí eu fui trabalhar com gestão de pessoas, gestão né? de pessoas, né? É. Porque lá na empresa você foi, mas você continuou com os projetos, né? Eu continuo com o projeto, mas eu faço a parte toda de experiência do colaborador, né?
da experiência do colaborador desde o início da busca da jornada, da contratação até o processo de desligamento. Então, eu sou responsável por toda essa jornada dele dentro da empresa. Então, de conhecer a empresa, da parte da entrevista de contratação, de onboarding, de acompanhar a carreira, de evoluir, de fazer movimentos laterais ali dentro da própria carreira, de procurar coisas que são boas, de estimular práticas, habilidades que vão acrescentar para aquela pessoa, para o objetivo dela do dia a dia, né? E em algum momento. E ajudou a empresa a crescer E a também, empresa né? cresce junto, Foi né? crescendo junto. A empresa que você estava começou. Hoje ela está mais ou menos umas 4 vezes o que era, né? Então vai crescendo, isso é uma coisa normal, natural, as pessoas crescem, as empresas crescem também. E é natural, né, essa jornada, ela terminar. Então, e até esse ponto de terminar, como você cria esse relacionamento que nós somos pessoas, né? Então, não é só um relacionamento de CNPJ com CPF, mas de pessoa com pessoa. Até quando esse relacionamento termina, a gente ainda continua conversando com as pessoas. E essas pessoas também me ensinam. É uma via de mão dupla, eu também aprendo, né? Eu falo muito da questão do professor, né? O professor, ele vai dar aula, mas ele aprende mais com os alunos, às vezes muito Não, mais. na verdade, entre as formas de aprendizado, a que você Ensinar. mais aprende é quando você ensina. Porque quando você vai ensinar, você tem que estudar, aprender, não sei o quê. Aprende, quando você está ensinando, você aprende muito mais, Exatamente. Então, né? nessa jornada de ajudar as pessoas, eu me ajudei muito. Eu aprendi muito, eu cresci muito. E a gente continua a vida seguindo, né? Mudando, todo dia é uma mudança nova, uma surpresa nova, uma adaptação nova. Mas E aí vamos você seguindo. chegou a CEO, como é que é? Traduz esse negócio aí, por favor. COO, Hum. Chief Operation Officer, que é diretor de operações, né? Então, você ser responsável por toda a operação da empresa. Só que, como você falou, numa empresa que é menor, você tem vários papéis. Então, dentro da operação, eu desempenhava também os papéis todos relacionados a pessoas, né? Então, de recursos humanos, alguns de DP também. Todos os papéis relacionados a processos e a projetos. E aí, ela disse que lembrou de quando que eu falava muito que eu preferia ser cabeça de peixe do que rabo de tubarão, porque eu gostava mais de trabalhar nas empresas menores, porque, sabe, eu não queria ser só alguma coisa, Queria saber para onde está indo, eu né? queria ver muito mais. E aí, ela Exatamente. agora saiu deixou de ser cabeça de peixe e virou rabo de tubarão. Como é que é o negócio? 2024 foi um ano de mudanças, né? E como a gente tem essa capacidade de se adaptar, em 2024 aceitei um outro desafio, então hoje também estou como gerente de desenvolvimento e operações no Econsig, que faz parte do grupo Serasa Experian, Ou seja, ela saiu de uma empresa menor, para onde uma ela empresa era multinacional, diretora, né? mas ela continua lá também como diretora, né? Sim. É porque a empresa e trabalha numa empresa maior, grandona, onde ela virou só gerente, só E gerente desempenhando vários papéis, né? Então, assim, também, apesar né? da questão da gerência, você desempenha aquele papel que você precisa naquele momento. Então, hoje, por exemplo, eu estou fazendo um pouco mais de atividades focadas a processos e agilidade por conta dessa mudança, né? E aí a gente tem outras formas de lidar com as pessoas. Então, você desempenha alguns papéis e sempre se questiona, né? Se esse papel que você está desempenhando é um papel que você quer, se é algo que faz bem para você, ou se é aquilo que a empresa está pedindo para você fazer. Porque se for algo só para a empresa, é uma via de mão única e não vai ser bom, né? Você vai ficar estressado, você vai ter burnout e você vai sair, às vezes, para receber o mesmo tanto. Mas se você estiver procurando e exercendo papéis, coisas que te motivam, aquelas coisas, né? A motivação intrínseca, né? Aquelas coisas que fazem bem para você no dia a dia, tudo aquilo que vier de fora, a motivação extrínseca, ela vai ser bem-vinda para você também. Certamente. Eu que formei em engenharia mecânica, passei para a área de pessoas totalmente diferente, né? Fui cuidar de ser gerente de empresa, então eu já mudei pra caramba também. Aí, né, essa mocinha aí viu os exemplos. Essa mocinha que já me deu, eu tenho uma neta já está com quase 8 anos, é uma maravilha. Então essa mocinha já tem uma carreira de 20 anos, quase 20 anos não tem Mais de 20 mais não, de 20 anos, né? de De trabalhando. formada já está completando 20 anos, né? Então ela tem uma carreira, já tem alguma coisa. E não deixa de se inscrever no canal, aproveita e se inscreve no canal,
curte, comenta. Beber direto da fonte, né? Então, assim, tudo que eu aprendi tá aqui, né? E claro, se a pessoa quiser acelerar esse aprendizado, eu recomendo, né? Então, o contato com a Sônia, eu recomendo. Mas eu também sou suspeita para falar, mas tudo bem. Ah, suspeita pra falar, né? Tá bom. Mas gente, essa ideia que eu trouxe a Paula porque eu mostrar a empresa o que que ela pode fazer para poder. Você vê, a Paula está nessa empresa já tem 12 anos. Assim, Certamente que os donos, origina que ela depois virou até sócia também da empresa e tudo, mas as duas pessoas que eram os donos lá, que eram sócios, eles tiveram um monte de cuidados para deixar, para uhum. segurar ela por tanto tempo. Então, se você é empresário, você precisa. Eu falo que bom profissional, ele não fica desempregado, porque ele arruma outra coisa melhor, né? Mas se você tira o foco do emprego e passa o foco para você, você gera um desconforto muito grande. Você cria um medo muito grande. E essa incerteza, né, do olhar para você, que é o difícil das pessoas conseguirem lidar hoje, né? Então, você ser um profissional, ser uma pessoa que você se identifica, que você quer, independente do lugar que você esteja. É verdade, mas não importa, a gente vai, vamos mudando, vamos melhorando, vamos crescendo, né? Porque a melhoria contínua é o grande desafio do ser humano, mas se você Melhoria melhorar contínua. 1% todo dia, no final do ano você melhorou Treze. 365%. Então você precisa pequena mudança aqui, uma pequena mudança do comportamento, alguma coisa que você melhorou. Muda. Eu falo muito o seguinte: a cada 6 meses, pega o seu currículo e dá uma olhada. O que que eu cresci? O que que eu aprendi? Você vê, eu tinha 68 anos de idade, fui aprender natação, fui aprender a nadar. Eu vou um pouquinho além, porque a natação você não coloca no seu currículo. Eu acredito que em 6 meses você Não, pode mas olhar o que você aprendeu. é, mas Enquanto você estiver aprendendo todas as suas habilidades, você estiver conectando, ela vai ser benéfica para você, porque você é uma pessoa, não, você não é um profissional e uma pessoa, você é só uma pessoa. Não, mas quando eu falo currículo, é porque no currículo ele entra as habilidades também. Eu desenvolvi uma habilidade nova. O currículo não é o currículo para mandar para a empresa para arrumar emprego. É um currículo realmente, o que que é que você. Olhar para sua vida. O que que você cresceu profissionalmente, pessoalmente. Ah, eu li um livro que eu aprendi. Eu estou agora estudando a Bíblia. É uma coisa, sabe? Mas porque eu estou estudando a Bíblia. Eu resolvi, depois de muitos anos, eu resolvi estudar a Bíblia. E uma coisa que é muito interessante, que a maioria das pessoas perguntam por quê e o para quê, né? Então, para que você aprendeu a nadar? Por que que você está lendo a Bíblia? E isso se torna praticamente irrelevante, porque o que importa é o processo de aprendizado. E aquilo que você está aprendendo, uma hora você vai utilizar mais cedo ou mais tarde, que vai fazer com que essas conexões no seu cérebro se tornem mais fortes e você consiga O resolver. importante é É não aprender. parar de aprender. É aprender. Eu falo que a pessoa, tem gente com 20, 30 anos que está velho. E às vezes você vai aprender coisas que você não gosta, mas é Mas que você importante precisa, às aprender. vezes. Às Você vezes é não faz só o que importante. você quer na hora que você quer. Você vai aprender, às vezes, o que você precisa E aprender. às vezes não é só aprender, às vezes é desenvolver uma habilidade nova, Melhorar, melhorar num comportamento, alguma coisa que você faz que não é legal, praticar. né? Então esse aprendizado, ele não é só em termos de conhecimento tradicional. Não, o aprendizado ele pode ser formal, tradicional, mas ele também pode ser informal. E o informal, normalmente, É o que é o que mais faz mais efeito, faz né? efeito, né? É. Nossa, Paula, que delícia esse bate-papo. Bom, Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. eu espero que ajude, né, as pessoas também a verem que tá tudo bem ter medo, que tá tudo bem mudar, mas não É. pode parar. Eu mudei um pouquinho também, já um pouquinho. Eu Exatamente. adoro mudança, né. Mas que coisa boa ter você Que aqui bom. comigo. Essa minha querida, eu chamei ela há bem tempo e não consegui. Agora que ela tirou uns dias de férias, e aí ela falou: "Tá bom". Tá bom, vou te dar de aniversário. Ah! É a minha filhota querida, né, muito querida e que tenho certeza que vai ajudar muita gente a pensar em termos de carreira e tudo.
Não deixa de curtir o podcast, não. Não deixa de comentar. E se acha que vai ajudar alguém, Compartilha. Compartilha, né? Obrigada. Ó, Eu que agradeço. youtube.com/Sônia Jordão tá lá para poder te ajudar sempre, né? Eu tenho missão pessoal de ajudar profissionais e empresas a serem melhores e esse tema era um tema que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Tenho certeza que é um tema para você refletir, né? Obrigada a você que está me ouvindo aí. E qualquer coisa, entre em contato, né? Você me Tamo acha para junto. todo lado. Sônia Jordão para todo lado. Tamo junto, né, Tamo querida? junto. A Paula. Se quiser entrar em contato com a Paula, como é que faz para entrar em contato com você, Paulinha? Tô no LinkedIn, no Instagram, pode adicionar lá, Ah lá, gente. é Paula Jordão. Paula Jordão, super fácil. Fácil. É Jordão, é a Paula, não é a Sônia, é a Paula. Né? Também qualquer coisa, entre em contato comigo, que certamente eu sei onde encontrar essa boneca. Certamente. Né? Tá bom. Obrigada, viu? Um beijo para você. Obrigada a você que tá aí. Tchau.